Ser como Deus em Vida e Natureza, de Don Yulan. Capítulo 4. Jó, homem íntegro e reto. Remover nossa vida natural para que a vida divina aumente em nós. Estamos estudando as duas epístolas escritas por Pedro. Quando este era jovem, conduzia-se segundo a sua constituição natural, falava precipitadamente e agia impulsivamente. Todavia, graças a Deus, ele teve boas experiências, foi aperfeiçoado pelo Senhor e a sua vida da alma foi diminuída. Em suas cartas, Pedro fala a respeito da vida e da natureza divinas. Com a luz de Deus, conseguimos ver que elas tratam da verdade mais elevada. Deus se tornou homem para o homem se tornar como Deus em vida e natureza. Deus deseja que a sua vida, que entrou em nós como semente incorruptível, cresça e que sua natureza aumente em nós. No entanto, para a sua vida crescer em nós, é necessário remover a vida natural do homem. A vida de Pedro nos mostra que Deus transformou alguém natural, precipitado e impulsivo, em um homem cheio de vida e da natureza de Deus. Uma pedra bruta foi transformada em uma pedra preciosa. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A vida de Deus é a chave dessa transformação. Não é por meio de instrução numa sala de aula que o homem é transformado. Por isso, quando Deus criou o homem, já tinha a intenção de dar-lhe a vida divina. Após criá-lo, Deus o colocou no jardim do Éden e deu-lhe 2 tipos de alimento: toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e a árvore da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 9. A primeira categoria de árvores visa a subsistência física do homem e a segunda, a árvore da vida, a dar-lhe a vida divina. Ao comer da árvore da vida, Adão receberia a vida de Deus e viveria eternamente. Assim, a humanidade sequer saberia o que é a morte. Deus deu ao homem a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículos 16 e 17. A árvore do conhecimento do bem e do mal dá uma falsa capacidade ao homem de discernir o bem e o mal. Todavia, não lhe dá o poder de fazer o bem e não fazer o mal. Satanás, em forma de serpente, muito sagaz, enganou Eva, prometendo-lhe que ao comer dessa árvore, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Eva viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então mordeu a isca e comeu do fruto, e o deu também a Adão. Versículo 6. Esse foi o primeiro passo da queda do homem. O homem caiu porque desejou ter conhecimento do bem e do mal. Essa foi a armadilha de Satanás para afastar o homem de Deus. O homem foi criado para viver pela vida de Deus e não viver independentemente dele. Somente a vida de Deus capacita o homem a viver uma vida que o agrada. A alma humana foi criada em 3 partes: mente, emoção e vontade. Na carta de Paulo aos Efésios, vemos que Deus faz as coisas segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu bom prazer. Capítulo 1, versículos 5 e 9. Ele quer colocar o seu prazer em nossa emoção, de modo que a emoção do homem seja igual ao bom prazer de Deus. Amar aquilo que Deus ama e odiar aquilo que Deus odeia. Deus também tem seu plano, seu propósito, versículo 9, e quer colocá-lo na mente do homem, a fim de que este sempre cogite das coisas de Deus. Mateus capítulo 16, versículo 23, Colossenses capítulo 3, versículo 2, e por fim,
A vontade humana é para conter o mistério da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 5 e 9. Portanto, se Adão tivesse obedecido à palavra de Deus e comido da árvore da vida, a vida divina teria entrado nele e saturado as 3 partes de sua alma. Com a vida de Deus crescendo nele, a humanidade ter-se-ia tornado como Deus, cheia de sua vida e natureza. Infelizmente, Adão e Eva caíram, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A natureza pecaminosa de Satanás entrou na humanidade. Romanos capítulo 7, versículos do 15 ao 21. E pelo pecado, a morte passou a todos nós. Capítulo 5, versículo 12. O grande problema é que a árvore do conhecimento possui o lado bom, e isso ilude o homem. Por causa disso, a alma humana tem o lado bom e quer agradar a Deus fazendo bem. Todavia, tanto o bem como o mal pertencem à mesma árvore. Caim. Um bom exemplo disso foi Caim, filho de Adão. Caim escolheu ser lavrador, pois após a queda do homem, além de amaldiçoar a terra, o Senhor havia dito aos seus pais que em fadigas obteriam dela o sustento. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Algum tempo depois disso, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, seu irmão, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Capítulo 4, versículos do 2 ao 4. A oferta de Abel representava o fruto de um serviço, segundo a árvore da vida, e a de Caim, segundo o aspecto bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus não o podia aceitar, pois a fonte dessa árvore é Satanás. Isso revela que um homem natural tem muitas coisas boas. Há muitos homens entre nós de bom padrão moral e ético. Todavia, precisamos ver que todos precisam da vida de Deus. A experiência de Jó. Uma boa ilustração de como a nossa alma é enganosa pode ser vista na história de Jó. Ele foi descrito como um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó não era fingido ou falso. Para ele, o que era certo, e o que era errado. Ele temia a Deus. Nada fazia que Deus não gostasse. Isto é, fazia de tudo para agradá-lo. Em outras palavras, era um homem perfeito. Ele procurava viver o lado bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. Contudo, como já dissemos, Deus não quer nada proveniente desta árvore. Perde tudo quanto tem. Num dia em que os filhos de Deus, isto é, os anjos, vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. Deus então elogiou Jó, dizendo não haver na terra ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Satanás replicou que era fácil ser como Jó, uma vez que Deus lhe dera tudo: casa, trabalho, e havia abençoado a obra de suas mãos. Deus então permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto Jó tinha, porém sem tocar nele. Sucedeu então que Jó, em um só dia, perdeu os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos, os servos, os filhos e filhas. Depois de toda a tragédia, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Versículos do 20 ao 22. Ferido de tumores malignos. Deus continuou a falar bem de Jó para Satanás. Ele conserva sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Capítulo 2, versículo 3. Então Satanás respondeu: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículos 4 e 5. Deus permitiu-lhe, então, que ferisse a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Este, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então, sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Versículos do 7 ao 10. Os 3 amigos de Jó. Jó perdeu tudo quanto tinha, e o seu corpo inteiro foi tomado de tumores malignos. Mas ainda assim, permaneceu íntegro e reto, temente a Deus. Todavia, a situação mudou quando chegaram seus 3 amigos para condoer-se dele e consolá-lo. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Isso provocou uma reação em Jó. Um homem bom, baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal, consegue certas proezas, tais como suportar bem perder tudo quanto tem e aguentar sofrimentos no corpo. Todavia, não tolera sofrimentos na alma, principalmente quando se considera bom e justo. Jó então começou a lamentar o dia em que nasceu e desejou ter morrido. Os seus amigos eram também homens bons, mas anímicos, isto é, viviam pela alma. Segundo o pensamento natural deles, Jó devia ter cometido pecado grave para Deus o ter castigado tão severamente. E esse se defendia dizendo que não havia cometido nenhum pecado, pois fora justo por toda a sua vida. As discussões seguiram intermináveis. Foram necessários 29 capítulos, do capítulo 3 ao 31 para registrá-las. Isso mostra a vaidade das discussões do homem. Cada um fala segundo seu ponto de vista, conceito e opinião, pois isso faz parte de nossa constituição natural. É contraproducente discutir na esfera da alma, pois isso não leva a um fim proveitoso. Nossa experiência aqui na América do Sul foi exatamente assim. No começo da obra do Senhor aqui, ensinávamos muito a respeito da igreja, da base correta da unidade e da vontade eterna de Deus. Como recebemos muita luz na palavra a esse respeito, éramos profundos conhecedores do assunto e começamos a discutir com os nossos irmãos das diversas denominações. Usávamos a Bíblia para argumentar e provar que estávamos certos. Geralmente ganhávamos as discussões, porém perdíamos as pessoas. A vitória era sempre da alma e não produzia vida, até que um dia o Senhor nos iluminou e todos nos arrependemos e nos humilhamos. Passamos realmente a amar nossos irmãos, suprindo-lhes a palavra com vida em lugar de discutir com eles. O jovem Eliú. Depois de muita troca de argumentos entre Jó e seus 3 amigos, apareceu Eliú, mais jovem do que todos eles. Jó, capítulo 32, versículo 4. Eliú fez uma análise correta deles. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também se irou contra os 3 amigos de Jó, porque mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Versículos 2 e 3. Eliú mostrou-lhes o quanto eram anímicos ou naturais, a despeito de serem bons homens. Disse: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz entendido. Versículo 8. E também o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Capítulo 33, versículo 4. Como já enfatizamos, desde a queda da humanidade, o problema do homem está na sua alma. Nessa esfera, nunca iríamos entender as coisas de Deus. Deus nos criou com um espírito, justamente para ter contato com o Espírito de Deus. Somente no Espírito o homem entende as coisas de Deus.
O apóstolo Paulo revela: Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10, 11 e 14. As palavras de Eliú preparam Jó para receber as palavras de Deus. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó, capítulo 38, versículo 2. Depois de revelar-lhe a verdadeira sabedoria, Deus passou a mostrar-lhe qual era exatamente o problema de Jó e que a verdadeira excelência e grandeza não está em o homem fazer o bem com as suas próprias forças da alma, e sim em derrotar o seu ego, negando-se a si mesmo, deixando que Deus faça a sua obra nele e por meio dele. Disse Deus: Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar. Cobre-os juntamente no pó. Encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá vitória. Capítulo 40, versículos do 10 ao 14. Se Jó realmente quisesse ser um justo segundo o padrão de Deus, teria de atentar para o soberbo, que era o seu próprio ego, a sua vida da alma, e deveria abatê-lo. É por esse motivo que o Senhor Jesus disse: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida da alma, por minha causa, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. Os Evangelhos, versão Restauração. Pessoas que renunciam à vida da alma e negam-se a si mesmas serão revestidas de verdadeira excelência e grandeza e serão introduzidas na manifestação do reino dos céus para reinar com majestade por 1000 anos. Esse é o significado de o Senhor confessar a seu respeito e a sua mão direita lhe dar vitória. Behemote e Leviatã. Deus passou a falar a Jó de 2 animais pré-históricos que possuíam algumas semelhanças com o hipopótamo e com o crocodilo de hoje. Todavia, são muitas vezes mais fortes e violentos. O behemote, hipopótamo, a sua cauda como o cedro, os tendões da sua coxa estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, o seu arcabouço como barras de ferro. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Jó, capítulo 40, versículos do 17 ao 19 e versículo 24. O Leviatã, crocodilo, parece mais temível ainda. Disse Deus: Podes tu com anzol apanhar o crocodilo, Leviatã, ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar-lhe as bochechas com gancho? Acaso te fará muitas súplicas, ou te falará palavras brandas? As fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, que entre elas não entra nem o ar. Na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Capítulo 41, versículos do 1 ao 34. Ambos os animais terríveis simbolizam Satanás, porém também simbolizam o ego, o homem natural.
Em Ezequiel 28 está registrado que Satanás foi criado por Deus como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Contudo, ele ensoberbeceu o seu coração por causa da formosura e se corrompeu por causa da sabedoria. Versículos do 12 ao 19. E em Isaías 14 é dito que, corrompido pelo orgulho, Satanás desenvolveu o seu ego, querendo ser igual a Deus. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação eu me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículos do 12 ao 14. Ele despreza tudo o que é alto, até Deus. É rei sobre todos os animais orgulhosos. Por causa do orgulho, Satanás provocou a primeira rebelião do universo. Quando o homem desobedeceu a Deus e comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, recebeu a natureza pecaminosa, maligna, que procede do diabo, para dentro de si. Romanos capítulo 5, versículo 12. Capítulo 7, versículos 17 e 20. João capítulo 8, versículo 44. 1 João capítulo 3, versículos 8 e 10. Ela se alojou principalmente na nossa alma, tornou-a independente de Deus e fora do controle do Espírito, desenvolvendo uma vida autônoma, a vida da alma. O homem natural é o ego, o eu, e nele está a vida da alma. O ego se expressa por meio de pensamentos, opiniões e conceitos. Com essa visão, entendemos a importância das palavras do Senhor Jesus, registradas em Mateus 16, logo depois de revelar Cristo e a Igreja. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á, e quem perder a vida da alma, por minha causa, achá-la-á. Versículos 24 e 25. Na prática, negar a si mesmo é renunciar à vida da alma, à vida natural, com seus pensamentos, suas opiniões e seus conceitos. Depois de revelar a Igreja e o reino a Pedro, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Mateus capítulo 16, versículos do 21 ao 23. Aparentemente Pedro nada fizera de errado, mas a bondade de seu homem natural se manifestou por meio de seus pensamentos, tentando impedir Jesus de ir à cruz. Se ele não fosse à cruz, não poderíamos ser redimidos e tampouco regenerados, e a vontade de Deus não teria sido feita. Temos de perceber a seriedade disso. Agora os meus olhos se veem. Quando Deus mostrou a Jó que o seu problema era o seu eu, seu homem natural, onde se alojava o Leviatã, o rei sobre todos os animais orgulhosos, ele entendeu a razão de seus sofrimentos. Deus queria salvá-lo de sua vida da alma, de seu ego orgulhoso. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem entendimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó capítulo 42, versículos do 1 ao 6. A salvação da alma. Com tudo isso exposto, entendemos o que Pedro quis dizer quando afirmou: embora no presente, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado,
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. As impurezas do ouro são eliminadas por meio do fogo em altíssima temperatura. Semelhantemente, a nossa alma precisa ser provada com sofrimentos para eliminar todas as impurezas do ego, da vida da alma, de pensamentos e opiniões naturais, ainda que sejam bons. Em lugar das impurezas, teremos a vida e a natureza de Deus saturando a nossa alma. Isso é a salvação da alma. Aleluia!